Hoje eu quero falar sobre o propósito da unção. Alguém aqui carrega uma unção de Deus? Não, de coração, se você tem plena convicção de que sobre a sua vida existe uma unção de Deus, se manifeste. Tem alguém aqui que carrega uma unção? Unção, né? Muitas pessoas têm uma definição equivocada do que é unção. Eu sou pentecostal, nasci e cresci na Assembleia de Deus, amo muito a Assembleia de Deus. Ali tem alguém que já teve o pezinho lá na bleia, lá, oh glória! Só que existem muitas pessoas, pastor Gustavo, que tentam definir a unção com, como eu posso aqui me expressar para que ninguém leve para um lado pejorativo. Tem muitas pessoas que pensam que a unção é pulos, né? Aqueles gestos do giraia e tal. Cada um tem uma maneira de expressar o que sente em Deus. E eu não estou aqui sendo irônico, né? Eu não tenho nada contra com quem pula, com quem roda, com quem, né, faz aviãozinho. Eu acho muito legal. Mas quando alguém define a unção de Deus com pulos, né, e gestos corporais, essa pessoa está inferiorizando o que é de fato a unção de Deus. Então, a unção de Deus não tem nada a ver com um aviãozinho, com pulo, com rodopio, com cair, não tem nada a ver com isso, né? É claro que quando nós sentimos uma unção de Deus sobre as nossas vidas, né, nós reagimos. Só que unção de Deus não é isso. Pastor Raik, qual uma frase para tentar definir o que é unção? Eu vou usar aqui uma frase simples, mas que acredito que seja muito coerente com o que de fato é unção. A unção de Deus é uma capacitação divina dada ao homem para ele realizar obras que ele jamais conseguiria realizar na força do seu próprio braço. Então, quando um pastor está pregando, quando alguém está cantando e fala assim, ó, Deus está liberando uma unção sobre a sua vida, essa pessoa está falando o seguinte: Deus está te capacitando, Deus está te habilitando para você fazer coisas, realizar obras, cumprir tarefas que você jamais conseguiria fazer na força do seu próprio braço. Então, a unção de Deus te leva além das suas limitações humanas. Só que olha que interessante. Toda unção, e anota que isso não tem no Google, hein? Toda unção carrega um propósito. Anota porque isso aqui é muito interessante. Toda unção carrega um desígnio. Deus nunca vai ungir uma pessoa sem um propósito. Vou falar mais uma vez. Deus nunca vai ungir uma pessoa sem um propósito. Não existe essa possibilidade. Toda unção dada ao homem carrega um desígnio. Isaías 61, verso 1, olha o que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha que interessante, pastor Gustavo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Ou seja, sempre haverá um para. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para. Sempre haverá um para. Sempre haverá um porquê. Sempre haverá um propósito. Repitam comigo. Toda unção carrega um propósito. Eu estou começando essa pregação de uma maneira totalmente diferente da que eu começo, porque eu entendo que Deus vai nos levar para uma dimensão muito extraordinária nessa noite. Eu estou falando que toda unção carrega um propósito. Quando o homem se esquece o propósito da unção,
Como é o seu nome? Você. Christian. Estou vendo que você está prestando atenção. Toda unção carrega um propósito, Christian. Quando quem recebeu a unção se esquece do propósito, essa pessoa abusa da unção sem perceber. Vou repetir. Quem se esquece do propósito da unção acaba abusando dela sem perceber. Por isso que é muito perigoso um homem se esquecer do propósito pelo qual ele foi ungido. Quando o homem se esquece, pastor Ana, do porquê ele recebeu a unção, ele vai usar a unção de Deus para propósitos que não glorificam a Deus. Para fins que não glorificam a Deus. Hoje eu quero falar sobre Moisés, um homem ungido que, sem sombra de dúvida, se tornou um dos maiores líderes de toda a história. Para o judeu ortodoxo, que são aqueles judeus que não professaram ainda a fé em Jesus como Messias, para essa classe de judeus, que nós chamamos teologicamente de judeus ortodoxos, não houve nenhum líder maior do que Moisés. No hebraico, Moshe é o maior líder que já houve em toda a história para essa classe de judeus. E, sem sombra de dúvidas, Moisés desfrutou de um relacionamento ímpar com Deus. Christian, só entre nós dois. Moisés foi o único homem que viu as costas de Deus. Imagine um homem que viu Deus de costas, hein, Paulinho? Ele foi gerado em um momento de muito conflito. Eu vou resumir a introdução. No Êxodo, você vai encontrar os hebreus, que era o povo de Deus, refugiados no Egito. E quem estava reinando no Egito fez com que os hebreus se tornassem escravos naquela geografia. Simplificando, Christian, enquanto José estava ocupando o cargo de governador no Egito, todos os familiares dele desfrutaram da bênção. Só que depois que José morreu, e o faraó que havia dado autoridade de governador para José, também veio a falecer, um novo faraó se levantou para reinar com um sentimento de oposição em relação ao povo de Deus. Por isso que ele fez com que o povo de Deus se tornasse escravos. Você olha no capítulo 1 do livro do Êxodo, você vai encontrar os hebreus, Paulinho, pisando em barro. Olha o trabalho deles, pastor Ana. Eles pisavam em barro para fazerem tijolos, e com aqueles tijolos eles estavam fortalecendo o império egípcio. Não aguentando a escravidão, o jugo, eles começaram a clamar para que Deus os tirasse daquela servidão. O faraó estava preocupado, Christian. Eu acabo a introdução aqui. Porque ele percebeu, pastor Gustavo, que esse povo hebreu estava ganhando um nível de crescimento absurdo. Como você se chama? Alex. Olha que interessante. O povo hebreu, os familiares de José, entraram no Egito como uma família de 70 integrantes, Alex. Foram um total de almas que procederam dos lombos de Jacó. 70 pessoas. Alex, a família de José entra no Egito como uma família de 70 pessoas. Só que quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, depois das 10 pragas e tudo mais, lembra quando Deus abriu o mar, Christian? E o povo atravessou? Sabia que naquele dia que o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho, tinham aproximadamente 3 milhões de hebreus? Olha que interessante, pastor Gustavo. Eles entram no Egito como uma família de 70 pessoas e deixam o Egito como
entre aspas, uma nação, porque naquela época eles ainda não eram considerados uma nação, mas eles saem do Egito, Alex, com aproximadamente 3 milhões de habitantes. Então, olha que crescimento assustador. Uma família de 70 pessoas sai do Egito com aproximadamente 3 milhões de integrantes. E esse crescimento, pastor Gustavo, estava deixando o faraó com medo. Qual era o medo de faraó? E acabamos a introdução. Como você se chama? José, olha aí, o nosso governador está aqui. Ô José, qual era o medo de faraó? Ele viu que o povo hebreu estava crescendo muito, ele falou assim, esse povo está se tornando mais poderoso do que o meu povo. Os hebreus estão ficando mais fortes que os egípcios. Olha o medo de faraó. Preciso neutralizar o crescimento desse povo, porque senão esse povo vai fazer uma aliança com algum outro povo e se voltar contra o Egito. E aí eu vou perder eles. Esse era o medo de faraó, José. Perdeu o povo hebreu, perdeu os escravos. Qual foi a estratégia que ele usou? Ele tentou controlar a taxa de natalidade. Chamou as parteiras das hebreias, uma se chamava Cifra e a outra Pua. E Alex, olha a ordem que faraó deu. Ele estabeleceu um decreto no Egito. A partir de hoje, se uma hebreia ficar grávida e gerar um menino, esse menino deverá ser executado. Por que faraó falou para as parteiras das hebreias matar todos os meninos? Porque entende-se que Deus deu para o homem o poder de reprodutividade. A mulher é fundamental, né, na história, ela recebe. Só que o poder de reprodução Deus deu para o homem. Então, na ideia de faraó, pastor Gustavo, dá para o senhor fazer uma pregação aqui, ó. Na ideia de faraó, se ele diminuir o número de homens, ele consegue diminuir a proporção do crescimento. Vou repetir, hein? Isso aqui não tem no Google. Olha a ideia de faraó. Se eu diminuir o número de hebreus, esse povo perde a força de crescimento. Porque ele pensava, José, faraó pensava que a principal fonte de crescimento do povo hebreu era o número de homens, o esforço humano. Só que o que faraó não sabia é que esse povo não está crescendo tanto por causa do número de homens. Só entre nós dois, José. Sabe por que esse povo cresceu tanto? Uma família de 70 pessoas estão saindo do Egito com aproximadamente 3 milhões de pessoas. Você lembra o que Deus falou para Abrão no capítulo 12 do Gênesis? O pastor já pegou. Deus falou assim, Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Então esse povo não estava crescendo por causa do número de hebreus, esse povo estava crescendo porque sobre eles existia uma palavra. E aí o pastor prega essa aí outro dia. Já acabei a introdução. Vamos pregar juntos, pastor Gustavo? Já pregou de 2? Você vai ver que legal, chega aí. Primeira vez, como é o nome daquele? Tem o do Velozes e Furiosos, cara. Tem um grandão. Não, tem o Van Diesel, mas tem um outro. O que... é o The Rock aí, ó. The Rock. Grandão. Nunca pregou de 2, pastor? Nunca. Você vai ver que legal, 2 mentes juntos pensando. É muito legal. Fica à vontade. Eu estou falando sério. Às vezes a pessoa fica meio apreensiva. Eu não vou te fazer pergunta difícil. Não, é sério. O pregador tem que ser muito bobo, chamar o pastor, presidente da igreja e fazer pergunta difícil, né? E se o senhor for muito bom, eu vou te dar uma oferta top. É sério. Então pode, ficar à vontade. Fechou? Essa é a noite que o senhor dá orgulho para tua esposa, para ela olhar e falar assim, esse é meu marido. Pastor, você viu o decreto de Faraó? Correto. Se uma hebreia gerasse um filho, o que Faraó falou para fazer? Tem que exterminar. O senhor está ligado, hein? Vamos ver o que aconteceu. Ó, depois de tudo isso que eu contei para vocês, olha o que aconteceu no capítulo 2. Pastor, lê por favor o versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. José, não está escrito aqui o nome, Alex, desse varão, mas o nome dele é Anrão. Anrão. E o nome dessa mulher, Joquebede. Então Anrão está se casando com Joquebede. É Christian.
Olha o que aconteceu. Ó, no 1 eles se casaram. Lê o versículo 2, pastor. E a mulher concebeu e teve um filho. Peraí. Olha que interessante. No 1 eles se casaram. No 2 Joquebede já está grávida. Rápido. Pegou? Peguei. Essa é a visão. Essa é a visão. Eu pensei que esse negócio de fazer filho rápido, né, de crente fazer filho rápido, era só da atualidade. Quando eu li isso aqui, eu vi que é desde a antiguidade. Porque no 1 se casaram, no 2 ela já está grávida. E um detalhe, ela não está grávida do primeiro, não. Eu entendi porque eu tenho 3 meninas já. Crente não faz filhos, faz tribos. Já começou a tribo aí, já está com 3. Vamos lá. Então, ó, no 1 se casaram, no 2 Joquebede ficou grávida. Pastor, a pregação começa aqui. Isso aqui, gente, não é para boiando no culto. Comecei bem devagarzinho para depois ninguém falar, não entendi. Porque tem gente que é meio... Acaba o culto e você pergunta, qual foi a melhor parte da mensagem? Qual foi a parte que Deus mais falou com você? A pessoa fala, foi... Não, ela fala assim, foi bênção. Porque ela não... Entendeu? Então, se não pegar, é que tão mal. É verdade. Faz o download aí. Faraó falou o quê? Se nascer um menino... Extermina. Depois do decreto, lê de novo o versículo 2. E a mulher concebeu e teve um filho. Peraí. Teve o quê? Um filho. Alex. Um homem. Se fosse menina, teria problema? Nenhum. Qual que é o problema aqui, pastor Gustavo? Um homem. Hã? Um filho, menino. Então, Joquebede está gerando o que Faraó havia proibido. Correto. Humanamente, ela está gerando um problema. Um problema. Só entre nós dois. Baita de um problema. Só que isso que parece ser um problema, na verdade, é a solução. Eles não ouviram. Eu vou falar de novo. Quem olha para Joquebede, humanamente, fala o seguinte. Ó, o José ligado. Quem olha para Joquebede fala o seguinte. Você está ficando doida? Fala assim, Joquebede. Joquebede, você está ficando doida? Faraó acabou de falar. Faraó acabou de falar que vai ter que morrer se for filho homem. E depois do decreto, você gerou um menino. Você gerou um menino. Você arrumou um problema. Você arrumou um problema. Só que isso que parece ser um problema, na verdade é a solução. Sabe qual é a primeira lição dessa mensagem? Pergunta qual, pastor? Qual, pastor? Às vezes Deus envia as maiores soluções em embalagens de problema. Pegou? Ó, Paulinho, dá para o pastor fazer uma pregação e você fazer um louvor aqui. Quer ver? Lembra quando Golias apareceu para afrontar Israel? Lembro. Saul teve coragem de ir para cima de Golias? Não teve. Os irmãos de Davi tiveram coragem de ir para cima de Golias? Não teve. Por que nenhum deles tiveram coragem de ir para cima de Golias? Que não cria no Deus que Davi cria. Na verdade, é porque todos olhavam para Golias como um grande problema. Pegou? Peguei. O que todo mundo olhou como um grande problema, Davi olhou e falou, é a oportunidade que eu estava esperando. É a solução da minha vida. Pegou, José? Tudo depende do meu ponto de vista. Tudo depende da minha perspectiva. Você talvez esteja olhando para uma solução da maneira errada. Eu vou repetir. Existem muitas coisas que você está olhando como um problema. E Deus está falando, é uma oportunidade que eu estou gerando para você. Mas aí, pastor, eu não posso ficar segurando aqui. Depois tem tanta pregação boa que dá para fazer aqui. Ó, lê de novo. Viu que era um menino? Vê lá. Vai já no carpinteiro. E teve um filho. E vendo Ó, Cristian. que ele era formoso. Isso fala de saudável no hebraico, não era de fisionomia, ele era saudável. Vê o que ela fez. Escondeu-o 3 meses. Na sua opinião, por que Joquebede está escondendo esse menino? Porque ela sabia do problema. Você é muito inteligente, cara. Olha, pastora, você viu? Peraí. Então, por que ela escondeu esse menino? Porque era um problema. Então, qual que é o medo dela? Que o menino morra. Então, ela escondeu por quê? Para que ele não morresse. Então, o senhor está dizendo que existem alguns projetos que, para não morrerem, precisam ser escondidos?
estão aqui, não. Eles não ouviram? Eles não ouviram. Vou te perguntar de novo. Joquebede gerou um menino, correto? Correto. Quando ela viu que era... Já pegaram. Quando ela viu que era um menino, o que ela fez? Estou começando a arrepiar. Eu já estou arrepiado. O que ela fez, pastor Gustavo? Por que Joquebede escondeu esse menino? Para que ele não morresse. Então o Senhor está dizendo que existem alguns projetos que para não morrerem precisam ser escondidos? Nem todo projeto que... Olha o José pegando. Nem todo projeto que Deus nos entrega pode ir para o Instagram. Nem todo projeto que Deus te dá pode ir para o Facebook. Eles não estão ouvindo, não? É Deus falando, existem projetos que são preciosos demais para você sair mostrando para todo mundo. Se um egípcio, se ele não pegar, nós vamos pular lá. Amém. Se um egípcio descobrir que na tenda de Joquebede tem um menino, o que vai acontecer com esse menino? Morre. Está entendendo por que a gente não pode abrir a porta da nossa casa para todo mundo? Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. E fala assim, ó. Cuidado para quem você está mostrando os projetos que Deus fez você gerar. Fala assim, ó. Nem todo mundo se aproxima para te ajudar. Tem gente que só está querendo informações. Eita! Aprenda, tem gente anotando ali, aprenda a estabelecer níveis de relacionamento. O seu erro é que todo mundo que se aproxima de você sabe tudo da sua vida. O problema é que qualquer um que se aproxima de você conhece tudo. Guarda isso que eu vou te falar. Nem todo mundo tem estrutura para ter conhecimento dos projetos que Deus fez você gerar. A intimidade mata o herói. Anota, pastor, que essa é muito forte. A intimidade mata o herói. É por isso que não é para todo mundo que você pode se abrir. Porque nem todo mundo tem estrutura. Você está conseguindo pegar? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não tem estrutura para se relacionar com o Gustavo. Não estou falando com um pastor. Uma pessoa que não tem estrutura para se relacionar com o Gustavo, se ter muito acesso, já não respeita mais como pastor. Porque não tem estrutura para acessar um nível de intimidade. Existem pessoas que, se eu me abrir muito, já não me respeitam mais como um mensageiro. Por isso que você tem que ter discernimento para saber quem é quem. Eu vou usar essa expressão, quem é quem. Porque existem pessoas que precisam ficar na classe da multidão. A multidão ouve as mensagens de Jesus, mas não pode entrar no barco para seguir a viagem. Pegou? Peguei a chave. Os 12 entram no barco. Só que na hora do Getsemane, os 12 não podem também acompanhar. Só 3, Pedro, Tiago e João. Então Jesus ele foi um exímio em estabelecer níveis de relacionamento. Mas aí vamos continuar, pastor. Escondeu por que o senhor falou? Porque ele tinha perigo de morte. Aí vamos ver, olha, por 3 meses ela escondeu. Por 3 meses. José, se liga nisso, se liga. Lê o versículo de número 3, pastor. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Peraí, quanto tempo ela escondeu? 3 meses. Agora o versículo 3 está falando o quê? Não dava mais para esconder. Peraí, ela que não quer ou ela que não pode? Ela não pode. Então o senhor está dizendo que, eu amo os detalhes, o senhor está dizendo que se fosse por Joquebede, Ela continuaria escondendo. só que agora ela não está mais conseguindo. Não pode mais. Na tua opinião, por que ela não está conseguindo mais esconder esse menino? Paulinho, agora. O menino está crescendo. Hã? O menino está crescendo. Mas o senhor não acabou de falar que ele estava escondido? Estava escondido. Então quer dizer que mesmo escondido ele cresceu? Pegou? Ele estava escondido? Estava escondido. Mas estava parado?
Não estava parado. Sabe por quê? Por quê? Porque projeto de Deus não depende de vitrine para ganhar fome. Aleluia! Se eu estivesse no teu lugar, eu estou todo arrepiado. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Deus me trouxe hoje aqui na Lagoinha de Piracicaba para lhe dizer: se o projeto que você carrega realmente for do céu, até escondido, ele vai ganhar forma. Chacoalha, melhor, bate na mão de no mínimo 3 pessoas e fala assim, ó: projeto de Deus até escondido cresce. Projeto de Deus até escondido cresce. Projeto, se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Tem gente recebendo ali. 2023 será um ano de crescimento sem visibilidade humana. Vai, Paulinho, com coração. Paulinho, diafragma, não quero ver. Pastor, o senhor pediu para alguém levantar? Eu pedi para alguém levantar? E por que eles estão levantando? É a glória de Deus. Hã? A glória de Deus. Foram tocados. Cadê o guitarra? Cadê os 2 guitarras? Cadê os 2 guitarras? Paulinho, vai! Como eu amo! Faz valer a pena 1 hora de atraso, vai. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Sonda-me em ti. Nas asas do teu amor. Quero ver vocês com as bichonas. Cadê a batera? Nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Paulinho, qual? Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Vai vocês. Segura, Paulinho. Vai vocês. Paulinho, tem um povo que está sendo escravizado por Faraó. Só que eles estão clamando por liberdade. Vê se você pega. Eles estão clamando por liberdade. A terra.
Pastor, o senhor pediu para eles ficarem de pé? Não. E por que toda a igreja levantou? Eles estão entendendo que até escondido eles vão crescer? Vocês estão entendendo? Ah, quero ouvir. Que todos os anos que eu estava escondido, era um projeto de Lagoinha de Piracicaba que estava pensando. Senta, senão isso aqui vai virar vigília, gente. Senta. Vocês levantaram, não sei porquê, senta. Faz 20 minutos que a gente está pregando 20 minutos. Olha lá, os guitarras. Deus é muito bom, né, meu? Não tem dinheiro que paga isso. Não tem combinado que gera isso. É Deus que faz. Não tem habilidade. Não tem sabedoria humana. Não tem estratégia de pregador. É Deus que faz. Olha o fotógrafo. Olha o fotógrafo. É o câmera, olha o fotógrafo. Pastor, ela escondeu porque ela não queria perder. Só que o tempo foi passando, ele foi crescendo, pastor Ana. Foi desenvolvendo, o choro aumentou. O que Joquebede entendeu? Eu não quero perder o meu filho. Como é o seu nome? Solo. Joquebede não queria perder o filho dela. Só que ela entendeu que se ela insistisse em segurar com a mão dela, ela ia perder. Pegou, senhor? Ela não queria perder. Só que o choro aumentou. Aí agora, olha o dilema que ela está enfrentando. Não quer perder o filho. Só que se ela ficar com o filho, vão ouvi-lo chorar. Chegou a hora de ela, Paulinho, chegou a hora de ela decidir só. Se ela vai continuar segurando com a mão dela, ou se ela vai se posicionar com ousadia no mundo espiritual. Humanamente, Alex, quem olhasse
A atitude de Joquebede, colocando o menino num cesto entre os juncos na margem de um rio perigosíssimo, Rio Nilo, ele ia falar: ela é louca, isso é abandono de incapaz. Como que abandona uma criança recém-nascida de 3 meses na beira de um rio? Então a atitude de Joquebede, como você se chama aqui, tá? Michel? A atitude de Joquebede, ela não vai ser validada por pessoas naturais. Pegou, pastor? Aleluia. Pessoas naturais, Michel, nunca vão validar a atitude de Joquebede, porque é uma atitude de ousadia. O que você precisa entender é que todas as vezes que você decidir se mover com ousadia no reino de Deus, olha que lindo, pessoas naturais não irão validar o seu comportamento, porque comportamento espiritual, comportamento de ousadia, comportamento de fé, normalmente confunde pessoas racionais. Você não está percebendo que para algumas pessoas você já está sendo taxado como louca? Você não está vendo que algumas pessoas já estão te taxando como habitolado na igreja? Não é que eles são maus, é porque eles não têm o seu nível espiritual. E Paulo diz que quem é carnal entende das coisas da carne, entende das coisas naturais. Mas quem é espiritual consegue entender das coisas espirituais e também das carnais. Tem muita gente chorando. Deus está falando de uma maneira cirúrgica nessa noite. Para pessoas aqui que tomaram decisões importantes, mas difíceis. E que não está tendo a validação de pessoas naturais. Deus manda eu te dizer: a sua coragem de se posicionar com ousadia no reino vai trazer um resultado extraordinário para você e para a nação. Pastor, para a gente resumir, ela colocou o menino num cesto, impermeabilizou e deixou entre os juncos na margem do rio Nilo. Ela queria que o menino fosse morto? De maneira nenhuma. Quando ela coloca o menino na margem do rio, Paulinho, ela não estava dizendo: eu quero que morra, pastor Ana. Ela só estava dizendo: eu entendi que a minha mão por 3 meses conseguiu proteger. Só que se eu insistir com a minha mão, vai dar tudo errado. Então, já que a minha mão não é suficiente para manter esse projeto, eu vou colocar na mão de quem me entregou. Por um tempo, preste atenção, por um tempo a tua habilidade, a tua força, a tua inteligência, os conselhos de coach, os livros que você leu, por um tempo, tudo isso vai te ajudar. Mas vai chegar um momento na tua vida que nada do que você faz vai conseguir manter o que você precisa manter. Por exemplo, o seu casamento, você vai conseguir segurar ele por um tempo com a tua mão. Mas vai chegar uma hora que a tua mão não vai mais conseguir manter o teu casamento. Os teus negócios, os teus empreendimentos, com a tua mão, com a tua sabedoria, com tudo que você estudou, por um tempo você vai conseguir manter o teu negócio. Mas vai chegar uma hora que a vida faz você sentir que nada do que você possa fazer como indivíduo ali vai resolver. Então, se você está nessa fase, pastor, eu estou nessa fase, eu estou diante de uma situação, de uma circunstância que eu estou me sentindo impotente, a minha mão não resolve, eu não estou conseguindo segurar o meu casamento, os meus filhos, os meus negócios, os meus empreendimentos, o meu ministério, o meu chamado. É Deus falando com você. Sai do controle. Sai, é difícil, mas sai do controle.
Você está atrapalhando tudo sem perceber e sem querer. Sai do controle. Você tem que sair do controle. E não é deixar ao ver navio, não. É sair do controle. Mas entendendo, eu estou saindo do controle para que Deus, de fato, possa fazer o que Ele tem para fazer. Sai do controle do teu relacionamento, sai do controle do teu ministério, sai do controle dos teus negócios. Coloca nas mãos de quem te deu. Pastor, eu vou pregar do capítulo 3, mas está tão maravilhoso o culto que nós estamos ainda no 2, hein? Aleluia. Eu acho que Deus quer que eu volte aqui. Amém. Brincadeira. Vamos lá. Eu também quero. Glória a Deus, Deus é muito bom. Ó, para a gente correr. Lê por favor o versículo de número 3. Não podendo, porém, Michel. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Fica à vontade, Michel. Tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Agora lê o 4. E a irmã do menino postou-se de longe. Peraí. Lembra que eu falei no começo da pregação que esse filho não era o primeiro? Miriam nasceu antes que Moisés. E quando a mãe colocou o Moisésinho, que ainda nem tinha nome, na margem do rio Nilo, Miriam, Cristian, que era irmã do menino, ficou de longe para saber o que ia acontecer. Como você se chama, baixista? André. Miriam está de longe para ver o que vai acontecer. Vamos ver o que... o André com o olho com lágrima também. Vamos ver o que aconteceu, André? Se liga o que aconteceu. Batera, olha o que aconteceu. Lê o 5, pastor. E a filha de Faraó desceu. Peraí. Quem está descendo? A filha de Faraó. A princesa. A princesa. Lê lá. A filha... Ô José, a filha do homem que tinha mandado matar todos os meninos. Continua. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Peraí. Quem está na borda do rio? As donzelas. As donzelas da princesa estavam na margem do rio, na borda do rio. Na margem do rio. A ou as? As. Então não tem uma. Não tem uma, tem várias. Porque não está no singular, está no plural. Está no plural. Se ele não pegar, a gente pula lá. Amém. As donzelas estavam na margem do rio. Correto. Exatamente aonde Joquebede tinha colocado o menino. Exato. Mas vê quem viu o menino. E ela viu Peraí. Ela quem? a filha do faraó. Mas quem estava na margem do rio? As donzelas. Se as donzelas estavam na borda do rio, elas não estavam mais próximas para verem o menino? Exato. Por que não viram se elas estavam mais perto? Pergunta assim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque Deus não mostra projeto para quem não tem recurso para financiá-lo. As donzelas tinham recursos para deixar esse menino vivo? As donzelas conseguiam convencer Faraó para não matar esse menino? Não. Aí Deus está falando, para que eu vou mostrar projeto para quem não tem recurso para financiá-lo? Pegou, Alex? Tem gente lá atrás que já pegou. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para receber. Eu estou falando de conexões de ouro. De gold connections. Eu estou falando, aleluia, que nem que Deus tenha que fazer gente grande descer do palácio só para encontrar o teu projeto. Deus vai fazer isso, mas o que Ele te deu vai ficar vivo. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha. Isso aqui é profético. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. E profetiza. Você vai profetizar. Você não vai falar, você vai declarar. Fala para essa pessoa assim: 2023 será um ano de conexões de ouro. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Deus vai mexer até no teu ciclo de relacionamento. Se prepare, porque Deus vai te apresentar pessoas que podem financiar o teu propósito. Aleluia! Eu não sei se vocês estão entendendo.
está falando. Eu sei na mão de quem está o recurso que você precisa. E eu estou criando um caminho novo para te apresentar pessoas que podem financiar o teu propósito. Uou! 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 Paulinho, deixa pra depois essa é pro final. Senta, gente, senta. Tem gente aqui que já tem um projeto, Michel, só que não tem um recurso. Tem gente que já está com a ideia, já está com a planta. Deus já deu o projeto, só que não tem recurso. E aí eu vim hoje te dizer aqui, o Deus que te deu o projeto é o Deus que vai te conectar com pessoas que têm recurso. Aleluia. Pastor, para a gente correr. Paulinho. Calma, mas lá do começo. Sabe ela do começo? Eu coloco. Pastor, quem viu o menino? A filha de Faraó. A filha de Faraó. As donzelas estavam próximas, mas quem viu foi a filha de Faraó. A filha de Faraó. Só que a princesa tem leite para dar para esse bebê? Não tem. Por que não tem? Porque não tinha filhos. Não foi ela que gerou. Não foi ela que gerou. Ela tem dinheiro, Tem dinheiro. mas tem leite. Não tem leite. O dinheiro que ela tem pode construir estética, mas não constrói genética. E o ministério relevante não é construído com estética. Aleluia. O ministério relevante tem que ter DNA. Eles não estão ouvindo. Tem muita gente que pensa que é só alugar um salão, pintar as paredes de preta, colocar um LED, luzes que tá... Ministério relevante você não se constrói com estética. Ministério relevante você constrói com genética. Tem que ter DNA, tem que ter algo ali. Ela tem dinheiro, mas não tem leite. Lembra quem estava de longe? Lembro. Quem? A filha de Faraó. Ó, a filha viu. A irmã do menino, A irmã do menino. Miriam está de longe. Para saber o que ia acontecer. Agora ela viu a princesa vendo o menino. Aí a princesa diz: meu pai matou muitos. Só que esse aqui meu pai não vai matar. Será que tem alguém que conhece uma mulher que pode dar leite para esse bebê? Miriam aparece e diz: eu conheço uma mulher que pode ajudar a senhora. A princesa diz: então chama essa mulher. Agora Miriam vai atrás de Joquebede. Mãe, a princesa está mandando chamar a senhora. Aí Joquebede chega diante da princesa e a princesa não sabe que ela está olhando para a mãe do menino. Quem era a maior interessada que o menino ficasse vivo, de fato? A mãe. Hã? A mãe. Só que quem vai pedir favor? A mãe para a princesa ou a princesa para a mãe? Pegou? A princesa para a mãe. O senhor acha que se Joquebede tivesse ido lá na porta do palácio pedir, pelo amor de... Não ela ia falar pelo amor de Deus, porque eles não serviam a Deus lá no Egito. Mas se ela fosse lá pedir clemência, não mata o meu filho, o senhor acha que deixaria esse menino vivo? Negativo, não deixaria. O faraó mandou matar todos. Pegou? Humanamente era mais fácil ela tentar ir lá no palácio. Mas ela se moveu, como eu falei, com fé. E olha o resultado. Ela, como escrava, está diante da princesa e a princesa está pedindo favor para a escrava. Que loucura. Princesa pede favor para a escrava? Não. Princesa dá ordem para a escrava. Só que aqui não é uma ordem, é um pedido. Porque quando Deus entra, até gente grande tem que entender qual é o seu papel na história.
Eles não pegaram. Uma mãe, se ele não pegar, pastor, eu não volto mais aqui. Estou falando sério. Uma mãe cuida do filho para ganhar dinheiro ou porque ama? Porque ama. Agora imagine você fazer o que ama e ainda ser remunerado. A princesa olhou para Joquebede e falou: cuida desse bebê para mim e não se preocupa com as dívidas. Eu vou falar com meu pai para deixar agendado todo mês o Pix para sua conta. Era para vocês terem dado glória a Deus. Aí. Paulinho. Já ouviu esse? Não. Esse é muito bom, ó. Se eu estou Jeová Jireh. Diga, eu creio em ti. Venha o que eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Ó, pastora, dá um abraço nela, pastor. Paulinho, e a tempestade? Eu creio em ti. Eu não vivo do que eu vejo. Eu vivo do que eu creio. Olha tudo que Deus fez. Por que você está achando que para você é causa perdida? Olha tudo que Deus fez. Por que você acha que para você não tem jeito? Um menino que nasceu predestinado à morte está se tornando príncipe. Está morando no palácio. Está sendo cuidado por aquele que queria matar todas as crianças. Tudo
tudo isso não foi sorte, foi Deus que entrou. Hoje Deus quer te dar uma injeção de ânimo. Eu vou repetir de novo. Hoje Deus quer te dar uma injeção de ânimo. Para você sair daqui com uma fé inabalável. Para você sair daqui com uma convicção extraordinária de que todos os propósitos que Deus estabeleceu na eternidade para a sua vida irão se concretizar aqui na terra. Eu vou finalizar. Como é o seu nome? Você de boné? É. Wanderson. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui por um simples convite. Deus marcou essa noite para falar com você. Eu nunca te vi, não sei aonde você mora, mas Deus está me dizendo que você é um projeto. Você não nasceu para dar errado, Wanderson. Você nasceu para dar certo. Deus conhece todos os traumas que você carrega. Deus sabe quantas coisas abalaram a tua alma, a tua mente, desde a tua infância. Deus sabe a falta que você sempre teve, Wanderson, de um pai falando: vamos jogar bola, vamos no shopping passear, vamos sair. Mas Deus manda eu lhe dizer: o apoio que você não teve da terra, eu dou para você, porque eu sou teu pai, eu sou teu Abba. Você vai ser feliz em todas as áreas da sua vida. Deus vai fazer você concretizar os maiores sonhos do teu coração. Deus vai te dar uma família linda, uma família incrível. Ele manda eu lhe dizer: não temas, porque você não está sozinho. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e te marquei para você viver uma história de milagres extraordinária. Com medo de não viver, mas tua é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração, canta com ele segurando, Paulinho, vai. É que a sarça, é que a sarça. Queimou até que descobriu que um dia com tua glória e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil.
olhos. Coloca o microfone aí. Pastor, eu ia pregar no capítulo 3, eu até coloquei aqui, mas a gente termina essa pregação numa outra oportunidade, senão vai acabar muito tarde o culto. Não foi culpa minha, foi eles que ficaram levantando na hora da pregação. Esse Moisés, que cresceu no palácio, sendo chamado filho da filha de Faraó, neto de Faraó, foi o Moisés que Deus apareceu na sarça e falou: chegou a hora de você entender o propósito da unção que eu te dei. Moisés, você não cresceu no palácio por causa de você. Joquebede, eu não livrei teu filho da morte por causa de você. Porque se fosse por causa de você, eu deixaria ele crescer com você. Você só pôde ficar com ele no período da amamentação. Depois você teve que entregá-lo para o palácio. É Deus falando: Moisés, eu não te coloquei no palácio por causa de você. Eu não te livrei da morte por causa da tua mãe. Eu fiz tudo isso por causa de uma nação. Tudo que eu estou pregando aqui não é sobre Moisés, também não é sobre Joquebede, é sobre um povo que precisa de libertação. Vocês estão conseguindo entender? Tudo que Deus faz não alcança apenas um. Vocês não ouviram? Tudo que Deus faz não alcança apenas um. Tudo que Deus faz não alcança apenas uma família, não alcança apenas uma pessoa, não alcança apenas uma mãe. Tudo que Deus faz alcança uma nação. Se você vive por algo que só beneficia você, você não está vivendo para o reino de Deus. Porque se você vive por algo que acaba em você, você está vivendo por você. Se o dinheiro que você tem, olha aqui para mim, eu acabei a pregação. Se o dinheiro que você tem só está sendo utilizado para você dirigir o carro que você gosta, morar na casa que você acha legal, fazer as viagens que você tem como ideal, eu não estou falando que isso seja errado, mas eu estou falando que se você usa os recursos que Deus te deu só para o teu benefício, você não está vivendo para o reino, você está vivendo para você. E dinheiro sem propósito se torna destruição. Influência e acesso sem propósito não faz sentido. O que eu estou falando, pastor? Estou dando um spoiler da próxima pregação. Pastora, entre nós dois, por que Deus colocou Moisés lá no palácio? Por que Deus não deixou as donzelas vê-lo, mas a princesa? Porque no futuro Deus ia precisar usar alguém que tinha acesso ao palácio. Pegaram? Como Moisés iria representar Deus diante de Faraó se ele não tivesse acesso? Pegaram? Todo o acesso que Deus deu para Moisés na infância era para utilizar no futuro. Porque toda unção carrega um propósito. Você acha que Deus colocou tanto dinheiro na tua mão? Para quê? Você acha que é só por causa de você? Você acha que Deus te colocou do lado de pessoas que é muito difícil chegar por um acaso? Você acha que Deus te deu as oportunidades que Ele te deu por mera coincidência? Tudo que Deus te deu, Deus tem interesse em usar. Porque tudo que vem dele precisa voltar para Ele. O problema é que muitas vezes quando nós chegamos nos palácios da vida, a gente se esquece do nosso propósito. Moisés poderia continuar vivendo no palácio como príncipe, tendo o bom e do melhor, só que ele abriu mão de tudo
para viver o propósito de Deus. É que Deus gere em nós um coração de Moisés. Um coração que está disposto a abdicar, a abrir mão, a renunciar sonhos pessoais